Oi, pessoal, tudo bem? Então, na semana passada, nós vimos um documentário a respeito da função da tabela periódica. Nessa semana eu vou falar um pouco mais sobre isso, então preste bastante atenção. Qualquer dúvida, me manda mensagem que a gente vai esclarecendo, tá bom? Aqui, para começar, nós temos uma linha onde mostra os principais responsáveis, os principais cientistas que contribuíram para a construção dessa tabela periódica. Então, tem aqui Lavoisier, Meyer, Moseley, Seaborg, e um dos principais, que é o Mendeleev. A gente vai falar um pouquinho, bem rápido, até porque na semana passada o documentário explicou bem sobre isso. Primeiro é o Lavoisier, que ele criou um sistema que ordenava um conjunto de observações e hipóteses, dando origem a essa química científica. Ele publicou em 1789 o Tratado Elementar da Química, que construiu uma tabela já com 32 elementos. Depois veio o Oppenheimer com as tríades. Ele organizou os elementos químicos com propriedades semelhantes em grupos de 3, chamados de tríades, sendo que o átomo que estivesse no meio, ele deveria ter a média das massas dos dois outros átomos que estivessem próximos. Então, o primeiro ali que ele criou essa tríade foi o cloro, bromo e o iodo. Depois disso, veio o parafuso telúrico de Champ-Courtois. Ele colocou os elementos químicos em ordem crescente das massas. Oi, filha, você apareceu na minha aula? Então, ele colocou esses elementos químicos numa linha espiralada de 45 graus, traçada sobre a superfície lateral de um cilindro. Então, ele observou essas propriedades semelhantes sobre uma mesma geratriz do cilindro, mas tiveram algumas limitações. Então, ele misturou substâncias simples, substâncias compostas. A representação gráfica dele era muito complicada. Só valia para elementos químicos com número atômico inferior a 40. Então, também não foi um modelo que teve um grande sucesso por causa dessas limitações. Depois veio o Newlands com as oitavas. Ele utilizou a ideia ali, a lógica das notas musicais. Então, ele agrupou os elementos em 7 grupos de 7 elementos, por ordem crescente da sua massa. O oitavo elemento era uma espécie de repetição do primeiro, assim como acontecia com as notas musicais. Ele estabeleceu essa relação das propriedades dos elementos da massa atômica. Então, ele chamou isso de periodicidade, por isso o nome tabela periódica. Como limitação, em determinadas colunas, onde estão elementos com propriedades semelhantes, existiam alguns que foram colocados de maneira errada. O telúrio, por exemplo, foi colocado antes do iodo, mesmo tendo sua massa atômica maior. Então, também não foi um dos melhores modelos. Já Lothar Meyer, ele mostrou a relação entre o volume atômico e a massa atômica relativa. Foi extremamente interessante os trabalhos dele, mas também tiveram algumas limitações. No documentário que eu passei para vocês, até falou sobre a importância dele, que teve a ideia dele foi muito parecida com a de Mendeleev, mas que não teve tanto sucesso por ele não ter tido uma firmeza para explicar suas teorias. Ele não fez distinção entre elementos e compostos simples, não corrigiu massa atômica relativa, ele não previu propriedades de elementos que poderiam ocupar espaços vazios, então tiveram algumas limitações. Mas foi, então, o Dmitri Mendeleev que colocou esses elementos ali em ordem crescente de massa atômica, distribuiu em 8 colunas verticais e 12 linhas horizontais. Ele verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que ia aumentando a massa. Ele admitiu também que o peso atômico, eles não estavam corretos, eles precisavam ser corrigidos. E uma coisa assim muito interessante que ele fez foi deixar lugares vazios para elementos que ainda estavam por ser descobertos. Então ele imaginou que a quantidade de elementos era muito maior do que aquelas que eram descobertas até na época. Então, por isso, né, a tabela periódica de Mendeleev foi assim a mais aceita, né? E nós usamos até hoje, claro que tiveram algumas melhorias, mas é como se fosse uma das ponto inicial ali para a criação da nossa tabela como a gente conhece hoje. Então, depois dele veio Moseley, que demonstrou ali que a carga do núcleo do átomo é a característica de um elemento químico. Então, ele reordenou esses elementos agora não mais pela massa, mas pelo número atômico. E quando os elementos são agrupados por ordem crescente de número atômico, ele consegue observar essa repetição periódica de várias propriedades. Então, aqui nós já vemos uma tabela muito parecida com a tabela atual.
E Seborg, ele também fez uma contribuição interessante, que ele descobriu que todos os elementos chamados elementos urânicos, que vão do 94 até o 102, ele deveria ser reconfigurado na tabela periódica e criada uma nova série, que era a série dos actinídeos, que ficava abaixo da série dos lantanídeos. Então, aqui a gente tem a nossa tabela periódica atual. Ela é dividida, então, ela é formada por famílias, onde tem aqui as colunas, e aqui nas linhas nós temos os períodos, e aqui embaixo, então, nós temos a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que são elementos que têm características muito parecidas, então por isso que foram agrupados aqui juntos. Então, olha só, como eu disse para vocês, aqui nas colunas nós temos as famílias ou grupos, e aqui nas linhas nós temos os períodos, e aqui embaixo, série dos lantanídeos, série dos actinídeos. Então, essa aqui é a composição básica da nossa tabela periódica atual. À medida que a gente vai percorrendo um período, as propriedades físicas elas vão variando de maneira uniforme. Então, no mesmo grupo, na mesma família, os elementos químicos que se encontram ali, eles têm propriedades químicas semelhantes. Por isso, eles pertencem à mesma família. Os períodos, aqui na horizontal, ele está relacionado aos níveis, o número de níveis eletrônicos. Lembra que nós vimos que o átomo ele é formado pelo núcleo, onde tem prótons e nêutrons, e os elétrons que ficam na eletrosfera. Então, a quantidade de camadas eletrônicas está relacionado com os períodos então, da tabela periódica. Aqui, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição desses elétrons nas camadas, vamos falar um pouquinho sobre esse diagrama de Linus-Pauling aqui, que eu acho simples, espero que vocês também achem, e a gente vai trabalhar isso com mais calma. Então, basicamente, nós temos o quê? A tabela atual, então, ela é feita de 18 famílias, estão agrupadas ali de acordo com esses elementos químicos semelhantes, e nós temos aqui os períodos. Essas famílias, teve um período em que elas eram agrupadas utilizando letras, então tinha as famílias A e as famílias B, que eram representadas pelos elementos de transição, que vou mostrar daqui a pouco. Hoje, no final da década passada, o IUPAC propôs uma nova maneira em que eles seriam agrupados por algarismos arábicos, então que iam do 1 ao 18, eliminando essas letras. Aqui, esses elementos, eu também falo um pouco sobre essa distribuição eletrônica, que eu vou falar mais para frente, mas os elementos que formam as famílias, eles são, essas famílias B, são chamados de elementos representativos, e os seus, elementos de transição. As famílias, os elementos que ficam na família A, família 1A e 2A, né, como era chamada antigamente, eram os chamados elementos representativos. Então, nas famílias A, o número da família indica a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Também é assunto que a gente vai falar depois, quando falar sobre distribuição eletrônica. Por enquanto, não vamos entrar muito nessa questão. Então, como são chamadas essas famílias? Presta muita atenção nesses nomes, é importante, tá? Aqui na família 1A é chamada de família dos metais alcalinos. Então, todo esse primeiro grupo aqui é chamado de metais alcalinos. A segunda família são chamados metais alcalinos terrosos, que é a família 2. Como eu disse, antigamente era conhecido como 2A. Do 3 ao 12 são os elementos de transição. E aqui no 13 nós temos a família do boro, 14 a família do carbono, no 15 a família do nitrogênio, no 16 eles são chamados de calcogênios, no 17 são os halogênios e no 18 nós temos aqui então os gases nobres, ok? Aqui então uma outra divisão interessante da tabela é com relação a esses grandes grupos aqui. Nós temos o hidrogênio separadinho aqui, diferente dos outros. Aqui, todos esses elementos são chamados de metais. Aqui nós temos os semimetais, que têm características intermediárias entre metal e não metal. E esse grupo aqui do cantinho azul são chamados de não metais. Quais são as características, então, dos metais? Eles apresentam brilho quando são polidos. Sob temperatura ambiente, eles apresentam-se no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é um metal líquido, a temperatura ambiente.
Outra característica é que eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Além disso, eles são resistentes, maleáveis e dúcteis. O que isso quer dizer? É possível, com os metais, você construir lâminas e fazer fios, né? E isso é extremamente interessante por essa questão que eu falei para vocês da eletricidade, por exemplo, né? De serem bons condutores. Já os não metais ou ametais, eles podem ser encontrados no estado sólido, como é o caso do iodo, enxofre, fósforo, carbono. Podem ser gasosos, nitrogênio, oxigênio, flúor e outros. E com exceção tem o bromo, que é um não metal líquido. Eles não apresentam brilho, com exceção do iodo e do carbono sob a forma de diamante. Eles não são bons condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono quando ele forma grafite. E normalmente tem mais de 4 elétrons na última camada, relacionado também com aquela distribuição eletrônica que eu disse que nós veremos depois, e dá uma tendência então para eles de ganhar elétrons e eles ficarem carregados negativamente, que são chamados ânions. E nós temos um grupo ali extremamente interessante, que são os gases nobres, é a última família, a última coluna da tabela periódica. Esses elementos químicos dificilmente se combinam com outros elementos. Então, ali nós temos o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Na última camada eletrônica, eles têm 8 elétrons. Vocês vão ver depois, quando a gente trabalhar as ligações químicas, sobre a regra do octeto. Os átomos que têm 8 elétrons na última camada, eles estão estáveis. Então, eles não têm necessidade de fazer ligação com outros átomos. Então, a família dos gases nobres, eles têm essa característica, já possuir 8 elétrons. Então, eles têm uma dificuldade de se combinar com outros elementos. Uma exceção aqui é o hélio, o elemento químico hélio. Ele tem 2 elétrons na última camada e ele é estável com 2 elétrons. Já o hidrogênio, como eu falei para vocês, ele tem propriedades particulares em relação aos outros elementos, por isso ele está lá na família 1A, mas ele está, normalmente na tabela vocês vão ver com uma coloração diferente. Ele só tem 1 elétron na camada K, que é a primeira camada, enquanto os outros têm 2. Então, é uma característica que diferencia o hidrogênio dos outros elementos químicos. Uma característica também da tabela são as propriedades dos elementos. Essas propriedades podem ser aperiódicas, que são propriedades em que os valores aumentam ou diminuem com o aumento do número atômico, e as propriedades periódicas, que elas oscilam em valores máximos e mínimos, repetidos regularmente com o aumento do número atômico. Como assim? Presta atenção nesses exemplos. O raio atômico. O que é o raio? O raio é a distância que vai do centro até a extremidade. Então, no átomo, nós temos aqui representando o núcleo e aqui a eletrosfera. Qual seria o raio atômico? É a distância que vai aqui do meio aqui do núcleo até a última camada. Então, isso vai determinar o raio. Existem 2 coisas que vão alterar o tamanho de um átomo. O número de camadas, quanto mais camadas ele tem, maior é o átomo, e o número de prótons. O que tem a ver o número de prótons? Próton é carga positiva, e ele exerce ali uma atração nos elétrons que formam que ficam ali ao redor desse núcleo, ficam ali na eletrosfera. Então, vamos voltar aqui. Imagina que eu tenho aqui 2 átomos, os 2 têm 2 camadas de elétrons. O átomo que tem mais prótons aqui no meio, ele vai atrair mais. Se ele atrai mais, o que ele faz? Ele deixa mais próximo. Então, ele vai ficar menor do que um átomo que tem menos prótons. O átomo que tem menos prótons, essa atração é menor, então esse átomo ele afasta um pouco mais. Então, a quantidade de camadas vai determinar o raio, além da quantidade de prótons. Se tem mais prótons, ele atrai mais, então ele vai ficar menor, ok? Então, olha só para vocês verem aqui na tabela. À medida que se afasta daqui dos gases nobres em direção à família 1, nós vemos que o raio atômico ele aumenta. E à medida que vai descendo aqui eu tenho a camada K, L, M, M, ou seja, quanto mais camadas eu tenho, maior é o raio, maior vai ser o meu átomo. Por que daqui da direita para a esquerda? Porque aquela questão que eu falei para vocês, aqui nós temos a mesma quantidade de camadas. Mas como aqui eu tenho mais prótons no núcleo, ele atrai mais e fica menor. Lembra?
Então, aqui, ó, imagina que os elementos que estão nesse pedaço que eu estou mostrando para vocês aqui, todos esses elementos têm duas camadas. Mas esse elemento que está aqui no gás nobre tem mais prótons no núcleo. Se ele tem mais prótons, ele atrai mais e fica menorzinho. Então, à medida que eu vou nessa direção e que eu vou descendo, aumenta o raio do átomo. O raio é o tamanho desse átomo. Outra característica também que a gente pode identificar aqui é a energia de ionização. O que é isso? Energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, aqui é o contrário do tamanho do átomo. Quanto maior o tamanho do átomo, menor a energia de ionização. Então, aqui, esse átomo aqui, ele tem, olha lá, vamos voltar aqui no desenho aqui do nosso raio. Esse átomo que está aqui, esses átomos que estão nesse cantinho, ele tem um raio menor. Se ele tem um raio menor, ele tem uma maior energia de ionização, ou seja, ele tem uma energia necessária para tirar um elétron dele é maior. Por quê? Porque ele está mais próximo do núcleo, ele está mais atraído, então é mais difícil você tirar esse elétron do que um átomo que está aqui, por exemplo. O raio ele é maior, ele tem mais camadas, ele está mais afastado do núcleo, então essa atração exercida pelo núcleo é menor, é mais fácil, uma energia menor para você retirar esse elétron, ok? E aí vem a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, eu acho que eu até comentei com vocês na aula, tem uma frase para ajudar a lembrar quais são os elementos mais eletronegativos, que é: fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Depois, quando a gente voltar, eu reforço isso com vocês, que é interessante, é importante vocês saberem da eletronegatividade. Então, um átomo mais eletronegativo é um átomo que exerce uma força de atração, ou seja, ele tem uma força maior para atrair os elétrons para ele. Aqui nós temos também, com relação à eletronegatividade, esse esqueminha para vocês verem. Então, quando vai subindo aqui, e da esquerda para a direita, vai aumentando a eletronegatividade. Estes elementos aqui, então, fui ontem no clube, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, esses elementos que se encontram mais ou menos nessa região da tabela, são elementos mais eletronegativos, ou seja, ele tem uma força de atração maior para pegar os elétrons de outros átomos para ele, ok? Já a eletropositividade é o contrário, propriedade que o átomo apresenta uma tendência maior de perder elétrons. Então, aqui nós temos, logicamente, né, o inverso. À medida que a gente aumenta o raio, ele tem uma capacidade maior de perder elétrons do que de ganhar. Então, a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, é a medida dessa capacidade de um átomo que ele tem de ganhar ou de receber elétrons. Então, isso vai envolver ali, por exemplo, o potencial de ionização, o raio, tudo isso influencia nessa afinidade eletrônica. Então, aqui, por exemplo, os átomos do halogênio, ele tem um grande valor negativo de afinidade eletrônica. Então, esses átomos, eles recebem elétrons com muita facilidade. Então, ele tem uma chance maior de formar ânions, formar átomos em que receberam elétrons e ficaram carregados negativamente. E aqui, então, a afinidade eletrônica segue aquela lógica que eu falei da eletronegatividade. Então, ele tem uma afinidade maior em atrair elétrons para ele. Outra característica também que a gente pode identificar na tabela periódica é a densidade. Isso aqui nós tínhamos trabalhado também na sala de aula. Densidade é a relação que existe entre a massa e o volume de uma amostra de elemento. No caso da densidade, a gente pode ver que ela vai aumentando das extremidades aqui para o centro e de cima para baixo. Então, esses elementos aqui, eles vão ser mais densos do que um elemento dessa região, por exemplo, da tabela periódica. E um ponto interessante também é com relação ao ponto de fusão e ponto de ebulição. Nós também trabalhamos isso na aula, lembra? Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição é aquela em que ela passa do líquido para o gasoso.
analisando aqui a nossa tabela também, nós temos, né, que ele vai aumentando aqui em ordens diferentes. Então, nessas famílias aqui que vocês estão vendo destacadas, ela vai de baixo para cima, aumentar. Aqui nessa família ele vai aumentar de cima para baixo, eu tirei sem querer, desculpa. E aqui, né, das extremidades para o centro também. Então, lembrando que todas essas são características dos átomos que formam, então, essa tabela periódica. Então, pessoal, é extremamente interessante a gente entender o funcionamento dessa tabela, porque numa prova você pode... Existem algumas provas em que eles permitem que você utilize a tabela periódica. Então, se você tiver uma noção de como ela funciona, de como ela foi feita, é mais fácil até você encontrar os elementos nela, tá bom? E, mais uma vez, bons estudos. Espero de coração que esse período acabe logo, porque eu quero muita aula para vocês. Eu falei de outra aula, né? E vou passar atividades depois lá no GR8, tá bom? Beijo. Dá tchau, Helena. Tchau. Isso, meu Deus. Tchau.